Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov Debate e hoje vamos falar das perspectivas para o setor imobiliário diante dessa definição que nós já temos. Passadas as eleições, temos um presidente eleito, Jair Bolsonaro, que tem em tese uma proposta liberal para a economia. Nós começamos a conferir as principais ideias que eles têm, especialmente em relação ao ajuste das contas públicas, mas uma preocupação também com o empreendedorismo, com a expansão da atividade, diminuição do tamanho do Estado. E nós vamos discutir hoje exatamente quais as perspectivas para a economia em geral e o quanto que isso pode influenciar a área imobiliária. Eu estou aqui do lado do Flávio Amari, que é presidente do Secov. Flávio, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Celso. E o Celso Petrucci, também do Secov, economista-chefe. Celso que acompanha direto a economia. Eu acho que dá até para o Celso falar um pouquinho da conjuntura, do balanço geral que nós temos para o fechamento deste ano. Estamos quase no final de 2018, né? Acho que é importante fazer um balanço geral do que foi em termos de desempenho econômico. Pouca coisa ainda acontecer este ano, né? O nosso mercado imobiliário, ele veio durante o ano, em alguns casos até nos surpreendendo, porque nós estamos acumulando aí de janeiro até agosto um percentual de venda em torno de 46% em número de unidades a mais que o ano passado, né? E com os lançamentos crescendo em torno de 16%, 17%. Isso tem muito a ver, Denise e Flávio, tem muito a ver com o perfil dos imóveis que estão sendo lançados na cidade de São Paulo. Quer dizer, o que está acontecendo com o mercado imobiliário em São Paulo e também no restante do país é que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem sido a mola propulsora do mercado, e aqui na nossa cidade, para imóveis até R$240 mil, é que tem feito a diferença, ou seja, ocupando grande percentual dos lançamentos e das vendas na cidade de São Paulo. Já os outros mercados, apesar de estarem crescendo, quando a gente compara o que os outros mercados crescem em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, eles crescem bem menos. Estão crescendo, mas crescem menos do que o mercado do Minha Casa Minha Vida. E eu acho que a nossa expectativa é que isso, vamos dizer, continue assim até o final do ano. A gente tem acompanhado semana a semana, os lançamentos imobiliários estão acontecendo, e nós ainda aqui na cidade de São Paulo aguardando uma calibragem do plano diretor, que ainda está prometida para esse final de ano. Agora, Flávia, essa importância que a gente percebe no Minha Casa Minha Vida, no contexto geral de dinamismo do setor, acaba levando um certo redirecionamento, não leva? Não leva uma modificação do perfil, pelo menos no curto prazo? Quando a gente olha a quantidade de pessoas que se concentram nessa faixa de renda e, enfim, que demanda esse tipo de imóvel, é o que a gente precisa produzir mais no Brasil. Mas a gente não pode esquecer também, e talvez aí está um cenário e uma perspectiva positiva para o futuro, é de atender outras camadas da população que não estão sendo atendidas ou que não estão com confiança suficiente para adquirir o imóvel. E daí entra, sim, uma perspectiva positiva para essa outra camada da população que demanda outro tipo de imóvel. E que a gente tem uma expectativa muito positiva, talvez até uma esperança em que esse discurso positivo do candidato eleito traga para a indústria imobiliária essa desburocratização prometida, essa agilização do processo de aprovação, de licenciamento. O tema ambiental é um tema relevante também para a indústria, com respeito, mas com agilidade, ou seja, que a gente possa, na verdade, progredir. Essa é a expectativa que a gente tem hoje. Agora, teve algumas mudanças aí que foram importantes também, eu acho que para alavancar o setor. Uma redução dos juros, que nós tivemos uma fase de alta dos juros em geral, e neste ano houve uma redução pelos vários bancos, e agora até ampliação do uso do fundo de garantia, o limite do imóvel, que começa a valer exatamente nesta semana. Então, tem uma coisa aí que falta confiança em muitos casos ainda para o consumidor, para quem está interessado em comprar um imóvel, tem problema do desemprego, mas pelas condições de compra houve melhora. Houve melhora, e essas melhoras agora eu acho que a gente vai passar a sentir mais com essa possibilidade de utilização do fundo de garantia para imóveis de até 1,5 milhão no país. E o que a gente vem percebendo é que os lançamentos que vêm sendo feitos, não só em São Paulo, mas no país inteiro, eles estão tendo uma aderência, e o mercado imobiliário está mostrando
que está conseguindo colocar os seus produtos dentro do bolso das famílias. O que a gente se preocupa um pouco é com o seguinte: o crescimento do programa Minha Casa Minha Vida, esse ano em relação ao ano passado, ele poderá esbarrar na limitação de recursos do orçamento do Fundo de Garantia no ano que vem. Quer dizer, nós temos previsto para o orçamento do Fundo de Garantia do ano que vem, provavelmente um orçamento parecido com o desse ano, mas a demanda vem crescendo nessas faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, o restante do mercado, pegando aqui na cidade de São Paulo, imóveis acima de R$240 mil, e em todas as faixas, a gente vê um crescimento do mercado consistente e, vamos dizer, nos preocupa a impossibilidade de aumentar o orçamento do Fundo de Garantia no ano que vem em relação ao que foi aprovado e que acabou de ser remanejado pelo governo agora no final do ano. Entrando um pouquinho, Denise, no tema de juros, que o Celso acabou não entrando e falou mais do Fundo de Garantia, o cenário hoje para a indústria imobiliária é muito positivo. Quando a gente vê uma inflação sob controle, uma taxa de juros relativamente baixa, considerando até o histórico do nosso país, não comparando com outros países desenvolvidos, mas o histórico do nosso país, nós temos uma taxa de juros muito propícia para a aquisição imobiliária. E mesmo que tenha um aumento que está previsto até no Boletim Focus, um aumento de mais 1 ou 1,5 ponto percentual na taxa de juros para o ano que vem, mesmo assim, o ambiente é muito propício, considerando inclusive essa estabilidade de preço. A gente está no momento ainda em que os preços não tiveram muita valorização. Uma região ou outra teve uma valorização, uma correção pela inflação, algumas regiões até tiveram uma diminuição nominal do preço, então o ambiente é propício para que a gente tenha essa retomada econômica, que o timing é diferente de uma bolsa de valores, por exemplo, que tem um dinamismo, uma agilidade, uma velocidade de mudança muito diferente da nossa. O mercado imobiliário ele é mais lento nesse processo, então acaba tendo oportunidade hoje para as pessoas adquirirem imóvel, e a gente percebe até, pode até ser simbólico, mas nos últimos 2 dias, hoje segunda, e já no dia de hoje, eu já senti até pessoalmente uma mudança no astral das pessoas e de negócios que começam a voltar a ter essa expectativa de acontecer. Então o cenário é positivo para a gente, eu acredito. Porque tinha uma incerteza muito grande. Primeiro, a percepção de que o governo Temer poderia fazer quase nada em termos de avanço estrutural da economia a partir de certo momento. Então, eu acho que desde o começo deste ano não se esperava muito deste governo, a não ser que ele levasse a situação, talvez conseguindo uma ou outra aprovação, que foi o que aconteceu de fato. O avanço maior que ele conseguiu foi no ano anterior, antes daquela questão da delação da JBS. E depois entrou o clima de eleições, que, querendo ou não, trouxe uma instabilidade muito grande, porque não se sabia qual o desfecho. Aí acabou vencendo um candidato que tem uma postura mais liberal, preocupado com o ajuste das contas, pelo menos alinhado à expectativa geral do que se espera em termos de ajuste da economia, né? Isso muda. Inclusive, Flávio, eu queria acrescentar aquele comunicado que foi lançado antes do segundo turno, de um posicionamento das entidades do setor, e eu percebo nas várias categorias que há essa preocupação com relação ao ajuste, né? Normalmente você vê o empresariado muito preocupado com ações específicas para um ou outro setor, mas hoje há uma preocupação maior geral com a economia, não é? Porque a economia, na verdade, ela acaba sendo a base de várias atividades. Pode até ter um setor ou outro que não teve tanto problema. Na nossa área, como o Celso colocou, o Minha Casa Minha Vida, com os números que nós apresentamos aqui, ele não teve essa dificuldade como tiveram outros setores, como comercial, industrial, logística, hoteleiro, shoppings, enfim, até o residencial de alto padrão. Então, algumas áreas na economia de maneira geral não tiveram esse impacto forte. Agora, é importante a recuperação econômica para que a gente possa ter, sim, essa melhora da atividade de toda a economia. E daí o Secov defende isso, sim, com essas outras entidades. E o ponto principal hoje é que haja um ajuste fiscal. Esse é o ponto mais importante para que a gente possa, com o ajuste fiscal e as contas públicas em ordem, naturalmente o processo de recuperação vai acontecer. E deve trazer com isso
recuperação do nível de emprego, uma melhora na confiança das pessoas, mais renda para as pessoas, enfim. Se a gente tem uma economia melhor, a indústria como um todo melhor e a indústria imobiliária também. Por isso que a gente defende não só pontos importantes para o nosso setor, e a gente trabalha também com isso, mas a gente também defende o conceito macro da economia e do país, porque traz também impacto positivo para a nossa atividade. Eu nunca vi questões aí como reforma da Previdência, reforma tributária, redução do tamanho do Estado, privatização, nas conversas mais normais aí da população. Todo mundo falando disso e esperando que isso aconteça. Por mais que haja resistência, e a gente sabe que tem uma ação corporativista muito forte, que pode até acabar atrapalhando, mas a sociedade assimilou mais essa ideia de que tem que acontecer. Mesmo que não se goste, que as pessoas queiram manter algumas regras, tem que acontecer. Eu só espero, Denise, que haja maturidade política para aqueles novos eleitos e até para os velhos que foram eleitos, que não mudem o discurso quando começa um novo governo. Ou seja, aqueles que foram favoráveis à reforma da Previdência no momento do governo Temer, eu gostaria que eles mantivessem o mesmo discurso numa eventual discussão no próximo governo. Talvez até aconteça no próximo mês isso, tá sinalizando, embora tem muita gente dando palpite no tema que deveria ser só do presidente e da equipe econômica, mas está sinalizando que isso pode acontecer já e seria ótimo para a economia, para a confiança das pessoas que acontecessem já. Mas a maturidade política das pessoas, independente de quem for o presidente ou quem é o presidente, que tenha a mesma linha e que entenda que isso é importante para o Brasil, que é importante para que a gente tenha solvência no futuro, liquidez até para pagar e manter o direito adquirido das pessoas, porque não tem outra alternativa. Quando a gente vive mais tempo, a gente precisa ajustar os ponteiros e é bom que aconteça isso. Se a gente estivesse vendo menos e tivesse que fazer... É boa essa notícia. Exatamente. Né? A gente tem que mexer na Previdência porque a gente vai viver mais, a população vai viver mais. Então é importante que esse Congresso, tanto que hoje está aqui, ou se não for agora, o próximo, tenha essa maturidade para entender a importância do tema, independente de ter um apelo ou não popular. No Secov Debate aqui, em nossos vários programas, nós conversamos com muitos políticos e eles, de modo geral, defendem a reforma da Previdência, sim, o ajuste fiscal. Agora fica a dúvida com essa renovação que houve no Congresso, que teve muitos sindicalistas sendo eleitos, de corporações que são contrárias à reforma da Previdência. Então, talvez seja melhor, estrategicamente até, para o governo eleito negociar com o atual para encaminhar essa proposta. Né? Eu acredito, ou quero acreditar que vai acontecer isso, Denise. A gente percebe até, como eu falei no discurso do próprio presidente já eleito e da equipe econômica, a importância que tem do tema, e eles sabem que precisam enfrentar agora. E soma isso a vontade política até do atual presidente. Ou seja, o Temer disse que ele está disposto a fazer um esforço pessoal para aprovar essa reforma e talvez até com quem está lá no Congresso hoje, da importância que tem e a força política que deve já usar, na minha opinião, o presidente eleito, usar esse capital político de declarar a importância disso para que a retomada econômica já comece a acontecer. Porque as pessoas tinham uma expectativa de algumas ideias que foram colocadas. Agora, o mercado vive de expectativa, mas também quando chega o momento precisa ter ação concreta. E é importante agora que já exista o início de algumas ações concretas ou declarações concretas para que a gente tenha, assim, essa recuperação ou essa sinalização para a recuperação. Agora, eu estou otimista e acredito que vai acontecer isso. O país está sofrendo faz muito tempo e o momento hoje é de recuperação. A gente precisa disso e o momento é importante também para quem quer adquirir imóvel. Eu não preciso sempre encaixar essa frase, Denise, porque eu acredito nisso e acho que faz parte a gente colocar esse otimismo, mas com responsabilidade. O momento é oportuno, sim, e eu faço isso pessoalmente, incentivo as pessoas a fazerem, porque a gente tem um histórico de preço estável, uma demanda muito grande por imóvel no país, uma taxa de juros baixa, ou seja, é o cenário perfeito para a recuperação econômica. A gente precisa só de mais confiança nas pessoas, que certamente virá quando as contas estiverem em ordem do país e esse cenário, esse discurso em que o presidente eleito fez, seja concretizado, ou seja, que aconteça mesmo esse enxugamento do Estado, diminuição da máquina pública, uma reforma tributária que não traga aumento de impostos para ninguém
enfim, que a gente tenha notícias e ações concretas nessa direção. Agora, o próximo governo já acenou com a possibilidade de ele trocar o nome de determinados programas. Ele cogitou do Minha Casa Minha Vida, assim como do Bolsa Família, para tentar desvincular de governos anteriores. Perfeito. Isso teria algum impacto prático em relação à aceitação, à colocação desse projeto? Acredito que não, viu, Denise? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, hoje, ele já ele já faz parte da vida do povo brasileiro. Ele, de 2009 para cá, ofertou aí em torno de 5,5 milhões de unidades. Eu acho que o nome está pouco importando, né? Eu acho que a demanda por esse tipo de habitação, por habitação mais no nível de uma demanda mais social, mais voltada para baixa renda, ela é, vamos dizer, praticamente inelástica, né? Você pode ir ofertando que esses produtos vão tendo aderência no mercado, independentemente do nome do programa. Se não fosse assim, nós, numa das cidades, que é uma das cidades que a gente pode considerar entre as 2, 3 cidades mais caras do país, em termos de mercado imobiliário, a gente não teria uma oferta hoje, de janeiro até agosto, em torno de 40% de tudo que é ofertado e 40% de tudo que é vendido na cidade de São Paulo são de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, né? E aí independe do nome, né? Porque é um programa que atende famílias com 2, 3, 4, 5, 6 salários mínimos, e é uma demanda que a gente poderia considerar até, vamos dizer, uma demanda que independe de muita condição econômica, depende muito mais de um fator que vem melhorando, que é a empregabilidade. Ou seja, hoje nós já tivemos aí uma criação de empregos no país em torno de 700 mil empregos, um pouco mais de 700 mil empregos de janeiro até setembro. É isso que é importante para o programa Minha Casa Minha Vida. Agora, a preocupação com o programa Minha Casa Minha Vida é nós esbarrarmos na limitação de recursos do Fundo de Garantia. Quer dizer, o Fundo de Garantia teve nos últimos anos e algumas iniciativas que esvaziaram um pouco o seu patrimônio líquido, e agora os orçamentos para 2019, 2020, 2021 são orçamentos bastante blocados e não tem possibilidade de crescimento, né? Mas não há dúvida que, com mudança de nome ou sem mudança de nome, o programa Minha Casa Minha Vida vai continuar a ser significativo. Na cidade de São Paulo, hoje, em torno de 40%. No país, em torno de 75%, só para a gente ter ideia da magnitude do programa. Agora, em relação ao Fundo de Garantia e talvez até mesmo em relação ao suporte financeiro da Previdência, eu acho que uma coisa que o governo tem de prestar muita atenção é quando ele fala, por exemplo, de uma reforma trabalhista ainda mais ampla, né, e o governo Jair Bolsonaro propõe até aquela criação da carteira de trabalho verde e amarela, em que as pessoas poderiam ingressar com menos direitos trabalhistas, se isso não pode acabar reduzindo os depósitos no Fundo de Garantia, não é? Até por novas formas de contratação, e ao mesmo tempo esvaziar também a arrecadação para a Previdência, que é um suporte importante. As pessoas que entrar no mercado de trabalho contribuem. Perfeito. E ajudam a pagar quem já estava. Ele quer mudar, inclusive, o sistema de capitalização. Então, acho que é uma coisa que tem que ser observada com muita atenção, não é? Na verdade, a gente tem trabalhado já há alguns anos em alternativas de funding, ou seja, onde pode ter recurso para atender essa demanda que o Celso colocou. E a LIG talvez seja um dos caminhos, que é a letra imobiliária garantida, com uma taxa de juros como a gente tem hoje, ele talvez seja uma alternativa que a gente tem. E talvez seja o caminho, Celso, dessa transição em que o setor imobiliário, o setor habitacional seja menos dependente, como é hoje, do fundo de garantia, mas ele tem que ter um processo de transição para tudo isso. Se a gente fizer um rompimento imediato, traz consequências ruins, não para a indústria imobiliária apenas, mas também para a indústria
indústria imobiliária e para a população que demanda esse tipo de imóvel e os empregos que são gerados pela indústria que é altamente responsável por essa empregabilidade. Então é importante que tenha essa transição e num cenário de taxa de juros mais baixas, nós temos que buscar também, até buscando um benchmarking, buscando alternativas ou exemplos do mundo, trazendo para a nossa realidade outras formas de trazer recursos para investimento imobiliário, porque ele traz um saldo positivo na arrecadação. Mesmo com o subsídio, quando a gente dá uma vantagem para aquela pessoa comprar o imóvel, os impostos que são gerados com essa unidade que está sendo construída, ela acaba sendo até suficiente para pagar esse subsídio que está sendo dado para a pessoa. Então, o saldo para o orçamento da União, ele é positivo, porque se gera bastante imposto com a produção e às vezes até, dependendo da faixa do Minha Casa Minha Vida, até superior ao que foi dado de subsídio para atender a população. Então, ele traz um ciclo virtuoso para a economia e para a área habitacional do Brasil. Agora, pensando em recursos, no caso da caderneta de poupança, houve uma recuperação importantíssima, né? A caderneta tem batido até alguns recordes, acaba sobrando dinheiro na caderneta de poupança, diante do quadro que nós ainda temos de demanda por financiamentos, mas a caderneta foi resgatada aí com a opção de investimento, apesar de termos várias outras, mas ela voltou a atrair. Voltou a atrair, ela está com uma arrecadação líquida bastante forte agora no ano de 2018 e nós estamos com um crescimento nos financiamentos da caderneta de poupança entre 20% e 25%, tanto em valores como em número de unidades, né? E em reuniões que a gente tem feito com o Banco Central, junto com a ABCIP, a gente tem percebido o seguinte: existe um espaço para a caderneta de poupança suprir, vamos dizer, essas faixas mais baixas que hoje são atendidas pelos recursos do Fundo de Garantia, né? Isso depende um pouco de pequenos ajustes na questão do direcionamento de recurso, mas a gente já vê hoje os bancos com muito mais apetite em estarem trabalhando próximos aos valores que você trabalha com recursos do Fundo de Garantia. E operações hoje que já são feitas por bancos privados com os próprios recursos do Fundo de Garantia, ou seja, os bancos estão começando a ser atraídos. Antes a gente só via operação com recursos do Fundo de Garantia na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E hoje já existe interesse dos bancos em operarem com recursos do Fundo de Garantia. Ou seja, nós estamos com um crescimento em torno de 20% a 25%, tanto em valor quanto em número de unidades. A taxa de juros, como o Flávio lembrou, nós estamos numa taxa de juros muito parecida com a de 2010, 2011, que foi a taxa de juros mediana mais baixa dos recursos da poupança, e não está faltando recursos de financiamento. Eu diria para você hoje que tem muito mais restrição ainda, em função desses anos passados, os financiamentos para pessoa jurídica do que para pessoa física. A gente vê tanto os bancos públicos quanto os bancos privados oferecendo os recursos da caderneta de poupança e com, vamos dizer, recordes mensais de aplicação de recursos durante o ano de 2018. Agora, eu acho que é importante lembrar também que as mudanças não são apenas em relação ao governo federal, nós temos aí uma onda de governadores eleitos, não é? E mesmo de prefeitos que já vinham da eleição anterior se posicionando a favor de derrubada de burocracia, de entraves, de uma tentativa de modernização das relações mesmo, do empreendedorismo. Flávio, você sente alguma coisa diferente já em relação a isso? Um país para São Paulo? Eu sinto muita vontade política dos governantes, tanto em nível municipal, quanto agora os discursos de governadores e do presidente, de equipes todas de transição, que a gente participa, a gente tem contato com todos eles. Aliás, nós estamos indo para Brasília, amanhã nós temos um encontro em Brasília com algumas pessoas já da equipe de transição, discutindo, propondo, ou seja, a gente participa dessa discussão. Mas eu não senti ainda, Denise, isso chegando na estrutura da máquina pública. Ainda existe muita burocracia, muita dificuldade quando a gente chega nos processos todos nas prefeituras, que nossa atividade ela é mais regulada pelas prefeituras. Então, é muito difícil ainda quando a gente entra naquela estrutura dos governos municipais, em que aquele funcionário público, e eu não estou generalizando, obviamente, mas aquele funcionário público que está ali faz 10, 15, 20 anos e vai ficar até se aposentar na mesma função, independente de quem seja o prefeito, independente de quem é
o projeto, de quem é o projeto que está sendo proposto, a gente precisa buscar um pouco uma mudança na cabeça dessas pessoas e talvez um processo de meritocracia e de segurança para esses funcionários que muitas vezes até têm preocupação de assinar a aprovação de um projeto e ser responsabilizado no futuro pessoalmente pela aprovação, pelo Ministério Público, pelo sistema judiciário. Então, a gente precisa criar também alguns mecanismos para dar segurança jurídica para esses funcionários públicos fazerem a coisa acontecer e, ao mesmo tempo, um processo de meritocracia, numa forma nova de relação de funcionarismo público com a sociedade, que traga incentivo para essas pessoas, assim como tem na iniciativa privada, de buscar a agilização de processos, a produtividade, a melhorar, porque não adianta só o prefeito ou o governador ou o presidente ter vontade política de fazer, porque ele depende sim dessa estrutura. E nós sentimos isso na pele. Agora, já é importante que tenha essa vontade política. É uma reorientação, né? Essa reorientação, essa vontade de desburocratizar, de criar formas de agilizar o processo de licenciamento. O prefeito Dória, aqui então em São Paulo, com apoio nosso do Secov e de outras entidades, criou aquele balcão único também em nível municipal, que é o GRAPROEM, ou seja, o Aprova Rápida, uma forma de agilizar o processo de aprovação. Então essa vontade está começando a acontecer, mas é um processo ainda pela burocracia que a gente tem. O Secov, atento a isso, tem buscado colaborar, sugerir e até participar de grupos de trabalho de discussão, não só na capital, como em outras cidades do interior também, buscando dentro dessa linha diminuir esse processo da burocracia e criar um processo de fast track, de agilização, de melhorar o processo de aprovação para que a gente tenha mais investimento. Porque a gente vê que tem muita conversa em relação a essa questão, por exemplo, não especificamente do setor imobiliário, mas, por exemplo, vamos agilizar a abertura de empresas. Há muito tempo se fala isso e foram lançadas novas propostas e tal. Agora, você chega na prática, você emperra em uma licença específica que segue aquela velha máquina, né? Aquela estrutura naquele antiga, relatório, né, do Banco Mundial, do Doing Business, tem ali algumas colunas de análise. Tem uma delas ali, Celso, que é alvará para construção. São 190 países que fazem parte dessa análise do Banco Mundial. Nós estamos na posição 170. É animador. Ou seja, nós estamos na frente só de 20, ou de 19, porque nós estamos 170. Ou seja, é melhor nem ver quem está botando. É muito ruim, porque a gente precisa melhorar. Não é possível um país que tem uma demanda, um déficit habitacional, um nível de desemprego elevadíssimo e a necessidade de gerar a economia, de crescer a economia, não buscar uma forma de melhorar. E a gente fica bravo depois quando a gente perde um jogo de futebol e a gente cai um ranking da FIFA. Eu até escrevi um dia sobre isso daí. Então a gente está mais preocupado com o ranking da FIFA, se a gente está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou do relatório do Doing Business do Banco Mundial, em que a gente está na 100ª, 70ª posição, que é horrível isso. E a gente precisa se revoltar mais uma posição, né? A gente precisa se revoltar mais com o relatório do Doing Business do Banco Mundial e ficar menos preocupado, talvez, com o nosso ranqueamento na FIFA, ser segundo da FIFA. Então, isso que traz e talvez está mudando um pouco isso, eu acho. Mas essa indignação tem que ser mais no Doing Business do que no relatório, no ranking da FIFA. Porque aí o brasileiro acaba se acostumando com aquela ideia de dar um jeitinho e vai convivendo, dá um jeito de conseguir operar. Por exemplo, a empresa abre mesmo sem ter alvará, sem ter licença, depois tem problema, isso acaba estimulando corrupção, que a gente sabe que isso acaba acontecendo. Por exemplo, o fiscal vai lá, você não tem isso, aí a pessoa, para não fechar a porta, acaba cedendo. Então tem que quebrar essa estrutura mesmo do país, né? Uma outra situação também, e daí é muito específica a nossa área, que é quando não se produz ou não se aprova, não se licencia projetos de forma regular, incentiva muito os clandestinos, os irregulares, as ocupações ilegais, invasões, enfim. O desdobramento na nossa atividade é um problema social que se cria no longo prazo, como a gente vê hoje, no alto nível de favelização, de ocupações de favelas em morro, beira de córrego, de rios, das represas. Isso tudo porque não se regra, não se busca uma agilização nos processos, com regras claras e até, como eu coloquei no comecinho, da segurança jurídica, não só para o empreendedor, mas também para o servidor público, de poder ter a segurança de que se ele aprovar um projeto que está de acordo na lei, e que se ele não age de má fé, ou com má vontade, ou com vontade de criar problemas, que ele não seja responsabilizado no futuro. A gente vê um
plano muito grande, por exemplo, do governo agora em relação a privatizações e também venda de imóveis, para gerar receita mesmo, fazer caixa para o governo. Agora, ele tem recebido alertas, a equipe nova de governo, olha, não conta com tudo isso, porque a burocracia acaba emperrando. E a gente vê isso em relação a imóveis que poderiam ter destinação para moradia, poderiam ser transferidos para a iniciativa privada. Tem projetos aí, por exemplo, para locação social, não é? Imóveis que poderiam ser ocupados. Agora a gente vê que é uma burocracia imensa quando se tem até esse objetivo de vender, né? Antes o governo também deixava meio de lado, mas a gente tem casos aqui em São Paulo de ocupações de prédios que já eram para ter tido um outro destino, mas o governo não consegue, né? Então, quando a iniciativa parte do governo federal de tentar vender, agilizar tudo isso, é bom que ele cuide da legislação, né? Da burocracia que emperra. A gente percebeu e percebe diversas iniciativas, né? Aqui na cidade de São Paulo, agora mesmo, tem uma iniciativa aí da Secretaria de Habitação e de outras secretarias, junto com a Caixa Econômica. Nós do Secov fazemos parte de um grupo de trabalho e você enfrenta muita burocracia para não só se desfazer de imóveis que estão parados, quanto para desocupar imóveis e conseguir requalificar esses imóveis, né? Vamos dizer, é muito difícil, Denise e Flávio, é muito difícil você ter uma política específica e está se tentando desenhar isso de novo aqui na cidade de São Paulo, né? Ter uma política específica e que tenha números significativos para poder fazer uma oferta de imóvel. Um grande exemplo disso é o centro da cidade, né? Onde nós temos diversos prédios fechados, diversos prédios invadidos e que você não consegue juntar todos os interlocutores, juntar todos os atores para colocar essas unidades no mercado, né? Seguramente são unidades que são locais que teriam uma demanda forte, que é dotado de toda a infraestrutura, ou seja, não seriam necessários outros investimentos que não da reforma, às vezes da construção, às vezes da melhoria de um imóvel que já está lá, e você enfrenta uma burocracia, por mais vontade política que exista do próprio governo do estado e do governo do município, você enfrenta dificuldades políticas e dificuldades, vamos dizer, documentais, dificuldades burocráticas para colocar esses imóveis no mercado imobiliário. Eu acho que a gente teve um exemplo muito claro disso, aquele prédio que pegou fogo e desabou. Ele estava ocupado, ele era para ter sido vendido, tentaram várias vezes e não conseguiu. Aquele é um exemplo muito claro do que aconteceu. Agora, a parte boa né? disso, Denise, há 20 anos atrás, nenhum governante falava de vender o patrimônio imobiliário dos governos. E hoje a gente vê uma vontade, como você colocou, Celso, essa vontade tanto de prefeitos, de governadores e agora também na União. Isso não é de agora, a gente já tem, é um movimento que está acontecendo e nós já recebemos aqui representantes dos 3 níveis de governo, apresentando, falando, sugerindo, pedindo ideias para que possa, sim, disponibilizar para a iniciativa privada esses imóveis que só trazem ônus, na verdade, para nós mesmos como população. Então é uma movimentação que a gente está vendo importante. Os empreendimentos, Denise, de parcelamento do solo, quando são feitos, são destinados uma parcela significativa e doados para o poder público. Então a gente tem muitas áreas em que os empreendedores doaram para as cidades e que elas ficam abandonadas. E isso pode trazer um resultado financeiro ou até alguma composição, alguma forma de trazer, através de parceria público-privada, resultados efetivos com até equipamentos públicos para cidades, enfim, diminuir o ônus de deixar um terreno abandonado, passível de invasão, para recursos que podem ser investidos para trazer benefício para a população. A gente está falando muito dessa questão da burocracia, nós temos participação de internautas que estão nos acompanhando. O Edgar Viana concorda com muito que foi dito. Ele disse que precisamos atuar na burocracia para aprovação mais rápida e transparente dos projetos imobiliários. Isso vai gerar mais investimentos, empregos, renda e forte crescimento do setor, que era exatamente o que está sendo discutido. E tem um outro ponto em relação à segurança jurídica. O Murilo Gomes dos Santos coloca que é preciso vir também da discussão dos distratos no setor imobiliário. Essa questão está à deriva
deriva pelo nosso governo. Na verdade, é o Congresso que deixou um pouco mas não de está lado, deriva, né? não. É que nem todas as notícias do que acontece no dia a dia do Congresso, eles acabam se tornando públicas. A gente tem discutido esse tema diariamente. Na pauta nossa de reuniões em Brasília, amanhã também está esse tema, ou seja, existe essa possibilidade de ser pautado no Senado pelo presidente Eunício nos próximos dias a discussão. Teve o problema do recesso depois das eleições, né? Eleição. E nenhum parlamentar gostaria de enfrentar um tema polêmico como é o distrato e outros tantos temas no momento eleitoral. Agora, passou a eleição, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer no Congresso nos meses de novembro e até um pedaço de dezembro, em que a gente tem que aproveitar essa oportunidade, e nós estamos buscando, sim, defendendo os nossos interesses de forma legítima, e entre eles está o distrato, para que a gente consiga, e já tem um novo relator nomeado, que é o senador Armando Monteiro, que é o novo relator desse tema, e nós estamos tendo contatos com ele, e conversa, e discussão, que emendas que ele pode colocar, enfim, nós estamos dando a nossa sugestão para ele, para a gente tentar ainda votar, e nós estamos trabalhando para isso, embora, como as notícias ficam muito focadas no processo eleitoral, a pauta do Congresso e as discussões não acabam não se tornando públicas. Mas agora a briga é no Senado, né? A briga agora é no Senado. E deve voltar para a Câmara, porque no Senado vai ser aprovado ou não, mas se for aprovado, vai ser aprovado com algumas emendas. E quando tem essa aprovação com emendas, ela obrigatoriamente volta para a Câmara dos Deputados para que seja ratificada ou não essa mudança. E o Murilo tem uma outra observação também, ele falou que outro detalhe importante que foi citado por você, Flávio, que está nas áreas sendo favelizadas e ocupadas irregularmente ao longo da Marginal Pinheiros e Marginal Tietê. O que se pretende fazer nessas áreas, isso também é interesse social. É verdade. No primeiro momento da invasão, é um problema de polícia, depois acaba sendo um problema social. A gente tem que buscar, na verdade, talvez esse discurso, e no manifesto que nós fizemos e publicamos nos jornais, um dos itens é o direito de propriedade, ou seja, a gente não pode aceitar esse tipo de invasão ou de ocupação, agora tem que resolver o problema que é social. E que tem várias formas de resolver. O Minha Casa Minha Vida tem um caminho para isso, tem vários programas municipal, estadual e federal para atender tudo isso. Um programa de regularização fundiária também é importante, mas a gente precisa acabar, na verdade, de uma vez por todas, dessas invasões. No dia da eleição, aconteceu uma invasão numa casa próxima ao Jockey, e as pessoas entraram na casa como se estivessem ocupando, já no domingo agora, eleitoral. Por bem, a polícia chegou e não deixou a coisa prosperar. Então a gente precisa, na verdade, quando acontece uma situação dessa, ter uma ação rápida e efetiva, eu diria, da polícia com apoio da justiça, para que um problema que é hoje, na minha opinião, de polícia, não se torne, no médio prazo, um problema social. Agora, eu acho que as entidades vão ter um papel muito importante, porque o presidente eleito, o presidente Jair Bolsonaro, já deu várias indicações de que ele não vai querer muita conversa com organismos sociais, não é, que cuidam dessas invasões e teriam aí a liderança em relação a movimentos pró-moradia. Então, eu acho que as entidades podem sugerir alternativas para se tentar eliminar esse problema, que o que leva a essa invasão é a carência, no final das contas, não é? Tem oportunismo, mas se vê uma dificuldade enorme de acesso, esses imóveis que estão desocupados sem destinação correta, não é? Eu acho que é uma coisa que tem que ser repensada pela sociedade. Mas são duas coisas distintas, eu acho, Denise. Uma coisa é a necessidade habitacional, o déficit habitacional e como atender essa população. Isso tem o programa do Minha Casa Minha Vida, tem um programa de lote urbanizado, tem desburocratizar para aumentar a produção, subsídio, a gente tem várias regularização fundiária, então tem várias formas de atender essa população, e a defesa legítima de alguns movimentos que buscam sim defender, em muitos casos aliados a nós, em várias discussões no poder público, no executivo, no legislativo, são aliados a nós mesmos. Então, nós não somos contrário a esses movimentos. O que nós não podemos aceitar, e isso o presidente Bolsonaro eleito já sinalizou também que não vai aceitar, são que esses movimentos sejam defendidos por pessoas que pregam a ocupação, a invasão de propriedade privada. E de forma desordenada, bagunçada, que é caso de polícia. Não, aí é desrespeito à propriedade. Não sei se você sabe, se as pessoas sabem daqui, mas o Guilherme Boulos
eu não gosto nem de falar o nome dele, mas ele, num determinado momento, alguns anos atrás, veio caminhando pela Avenida 23 de Maio dizendo que invadiu o prédio do Secov. Então, é uma coisa que nós não podemos aceitar. E daí vão discutir se a democracia, Estado de Direito, aquela conversa toda, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não podemos aceitar um depoimento de uma pessoa que está declarando que vai descumprir uma legislação, que vai descumprir a Constituição. E é isso sim que a gente tem que enfrentar, e não é o movimento social, o movimento de moradia, que nós temos uma boa relação. Mas são pessoas que descumprem a Constituição e as leis. Esse sim tem que ter um tratamento policial. Eu falava de entidades como o Secov de saírem à frente, lançando essas propostas, até porque é uma mudança geral de governo, né? A gente tem os governos estaduais, a gente tem uma mudança no governo federal, eles vão estar tomando pé da situação e eu acho que podem ter um retrato através das entidades, né? Tem um papel importante aí que acaba alavancando os negócios. Que é o que a gente está fazendo. Né? Na verdade, a gente faz isso em todos os níveis de governo. Agora, nós participamos até do programa do governador eleito Dória nas sugestões e propostas para a nossa área habitacional. Participamos em uma ou outra reunião, não muito, mas em algumas reuniões do candidato Bolsonaro, com contato com a equipe econômica, com o Paulo Guedes, com o professor Marco Sintra, com o general Heleno, que cuida também de alguma área, também agora com o Lorenzoni, que vai cuidar da Casa Civil. Então a gente tem buscado, com o próprio candidato Bolsonaro, a gente tem buscado levar ideias, propostas, para que a gente tenha, assim, uma forma de apoiar e também de cobrar, porque é importante que ele consiga cumprir, tenha apoio, esses temas todos que ele levantou, inclusive dessa pauta liberal para a economia, que vai incentivar o investimento e trazer uma recuperação, na minha opinião, para toda a indústria. Tem a questão até da requalificação dos imóveis, os locais próximos a transportes públicos, infraestrutura, que é uma questão que se discute muito em grandes cidades, e São Paulo acaba tendo cidades satélites em que as pessoas vão para dormir, para morar, porque é mais acessível, mas depois sobrecarregam toda uma estrutura, né? Perfeito. Nós tivemos alguns anos atrás um crescimento muito grande do mercado no entorno de São Paulo. E depois esses mercados deram uma retraída. Mas essa questão que você está colocando é muito importante, porque cidades como Guarulhos, cidades como Osasco, cidades como Cotia, essas cidades do entorno de São Paulo, elas são muito importantes para, vamos dizer, tentar segurar as pessoas, né, da vinda dessa mobilidade excessiva que é necessário se fazer, né? A impressão que a gente tem é que o mercado, por exemplo, dessas cidades no entorno de São Paulo, que tiveram seu ápice pelos anos de 2010, 2011, 2012 e depois entraram, vamos dizer, tiveram muita oferta e hoje estão menos ofertadas, a impressão que a gente tem é que esses mercados eles voltem a colaborar significativamente para manter as pessoas próximas desse emprego, para que não tenha que ter muita mobilidade dessas pessoas na vinda para São Paulo e na saída de São Paulo para a volta dessas cidades. E a impressão é que esses mercados, né, eles já reagiram um pouco esse ano de 2018, mas que eles passem a ter uma reação maior a partir de 2019. Só para se ter ideia, na região metropolitana de São Paulo, os mercados do entorno representam hoje em torno de 20% da oferta e da venda imobiliária, mas já chegaram a representar 40% da venda e da oferta imobiliária, principalmente quando nós entramos nesse período de crescimento a partir de 2008, 2009, e a impressão que se tem é que, como todo ciclo, ele passou por um ciclo de excesso de oferta ou de atendimento de demanda e que agora ele volte vamos dizer, a ofertar empreendimentos e ofertar imóveis, principalmente para as famílias de mais baixa renda, que é onde há grande necessidade. Bom, e para nós fecharmos, eu queria saber, que era uma dúvida que havia muito quando o setor passou aquela fase mais pesada aí de desaceleração de lançamentos,
se no momento da retomada haveria uma pressão muito forte de preços. O setor está preparado para acompanhar os lançamentos, seguindo com a demanda, porque tem um tempo de maturação, de aprovação dos projetos, de implementação. Como é que se vê o cenário para o próximo ano, se a demanda crescer, se a economia cumprir o que se espera de crescimento, que se conta no mínimo com uma expansão no ano que vem de 2,5%, que pode fazer muita diferença em relação ao que nós temos este ano, com mais geração de emprego. E certamente o setor imobiliário vai ficar mais aquecido. Acho que depende da região, Denise. Eu acho que tem algumas regiões do Brasil, e a gente tem um estudo que o Celso coordena na Comissão da Indústria Imobiliária de várias capitais do Brasil, tem algumas regiões que têm a oferta, sim, e atende uma demanda reprimida quando tiver esse aquecimento. Agora, tem algumas regiões também que não vai existir imóvel para todo mundo e o mercado não vai ser capaz de produzir na mesma velocidade. Nós já estamos percebendo com alguns indicadores divulgados, e não só de São Paulo, mas em algumas outras cidades do Brasil, onde as vendas estão sendo superiores aos lançamentos. Então, existe uma diminuição do estoque. O preço sobe. E daí a lógica econômica mostra que quando você tem uma diminuição da oferta e o aumento da demanda, a pressão vai para os preços. Então, existe um potencial, um espaço potencial de valorização para o mercado imobiliário de algumas regiões e de alguns tipos de imóveis. Por isso que eu acredito que o momento é oportuno para aquisição imobiliária e para investimento imobiliário. A pessoa sai na frente, né, antes de que venha essa pressão. Nós vamos fechando por aqui o nosso Secov Debate de hoje. Você depois pode conferir na íntegra, fica disponibilizado nos canais do Secov. Obrigado, Flávio Amaro e o Celso Petrucci. Obrigado, Denise. Obrigado, Denise. Um ótimo dia a todos.